Oi, CDFs, tudo bem com vocês? Se segure aí na cadeira, pois o conteúdo que trouxemos da nossa parceira Red Hat está simplesmente incrível! E olha que é só o segundo Mão no Código by Red Hat e já vamos cair no DevOps. Aliás, você que nos acompanha aqui sabe muito bem que essa é uma área super relevante no mundo do desenvolvimento atualmente. Exatamente! Desenvolver novos projetos é sempre muito legal, mas o mais legal ainda é colocar eles no ar. E nada melhor do que aprender a fazer deploys dos seus projetos utilizando as melhores ferramentas de entrega contínua, o famoso Continuous Delivery. Se você ainda não teve contato com o mundo DevOps, essa é uma excelente oportunidade para se familiarizar. Por isso mesmo trouxemos o Davi Garcia, arquiteto de soluções da Red Hat, que entende demais sobre automação de infraestrutura e plataforma de containers. Ele está por trás da implantação de infraestrutura de grandes empresas. Então, já deu para perceber o quanto esses conhecimentos que ele vai trazer são muito relevantes para quem quer ver soluções de mercado sendo utilizadas. Então, partiu DevOps! Muito se fala por aí a respeito dos benefícios das tecnologias de containers e Kubernetes aliadas às práticas de DevOps, como a gente viu lá no vídeo do Helder. Mas será que essas são as únicas tecnologias que conseguem nos levar à tão desejada entrega ágil? Hoje nós vamos botar a mão no código, mas código de infraestrutura com Ansible e aprender a automatizar a entrega contínua de aplicações em ambientes tradicionais. Quando a Red Hat fala Ansible, na verdade ela está fazendo referência ao Ansible Automation Platform. Essa plataforma ela é composta por alguns componentes tecnológicos. O primeiro componente é o Ansible Engine. Ele é a linguagem de descrição das automações e também o motor que as executa. O Ansible Tower é o componente que agrega governanças às automações e também aos dados que essas automações manipulam. E o terceiro componente, na verdade, são um conjunto de serviços que permitem a gente, por exemplo, extrair informações analíticas sobre as automações sendo executadas. É um componente que permite a gente criar catálogos de serviço que abstraem as complexidades do Tower e do Engine, e também uma camada que permite a gente consumir componentes de automações escritos por parceiros que foram devidamente certificados e qualificados. O Ansible permite que a gente explore diversos casos de uso entre diversos tipos de equipes diferentes. Seguindo a filosofia da Red Hat, essa plataforma ela é construída em conjunto com as comunidades open source. Na nossa demonstração, nós vamos focar na utilização do Ansible Engine e no Ansible Tower. Quais são as vantagens do Ansible em relação a outras ferramentas de automação? O Ansible se diferencia das demais ferramentas da indústria por três características. A primeira característica é a simplicidade. Você não precisa ser um desenvolvedor para conseguir realizar as suas automações. A gente usa uma linguagem de declaração de estado no formato YAML, que é muito legível, mesmo para aqueles que nunca viram Ansible antes. A segunda característica é em relação ao poder. Nesse poder se dá a quantidade de integrações nativas com diversos tipos de componentes que o Ansible já traz pronto no dia zero. E a terceira característica é que o Ansible não utiliza uma arquitetura cliente-servidor, onde é necessário, por exemplo, agente instalado no alvo que você está automatizando. Isso simplifica muito a adoção e o rollout da ferramenta em ambientes que já existem. Mas chega de falar, vamos meter de fato a mão no código e começar a automatizar nossas infraestruturas. Para a gente começar a trabalhar, a gente precisa atender alguns pré-requisitos. Então, primeiro, a nossa demonstração consiste em criar automação com Ansible para implantar uma aplicação. Essa aplicação precisa estar disponível em algum lugar. Para a nossa demonstração, a gente vai usar a aplicação que o Gabriel e a Vanessa desenvolveram no episódio 34 de Mãos no Código do Código Fonte TV. Além disso, a gente vai usar o nosso repositório. E no caso, eu criei já um repositório com um único arquivo README já lá dentro para facilitar um pouco o bootstrap do trabalho. Fora os repositórios onde estão armazenados os códigos de aplicação e vai ficar armazenado o nosso código de infraestrutura, código de automação, a gente precisa ter um ambiente de desenvolvimento onde a gente consiga disparar o Ansible para executar alguns testes. Então, esse ambiente precisa ser um ambiente Linux. Pode ser qualquer distribuição de Linux que você quiser. Se você não tiver um ambiente Linux, você ainda assim pode usar dos seus ambientes Microsoft, os ambientes Apple, mas com virtualização, ou seja, você vai ter uma máquina virtual Linux rodando dentro desses ambientes e de lá de dentro a gente vai disparar o Ansible. Como a gente instala o Ansible nas suas distribuições?
Existem diversas formas e eu não vou entrar nesse detalhe aqui para a gente não se estender por muito tempo. Então também vai ter uma referência aqui embaixo. Eu vou estar usando o Visual Studio Code, mas você pode ficar à vontade de usar qualquer um que você goste. Eu vou clonar o meu repositório onde eu vou armazenar minhas automações e a gente vai usar um recurso chamado Git Submodule para vincular o repositório de onde está o código da minha aplicação dentro do meu repositório, como se fosse uma lista encadeada. É uma maneira fácil da gente ter diversos repositórios de componentes que em algum momento precisam ser reutilizados dentro do seu projeto. Para isso, a gente vem no terminal e a gente vai clonar, né, o repositório que a gente acabou de criar. A gente vai criar o submodule, que é muito parecido com o que a gente fez para clonar, mas agora a gente vai criar como se fosse um repositório dentro do repositório. Para isso, a gente vem aqui no repositório do Gabriel e da Vanessa e copia a URL HTTPS. Por quê? Se você copiar a URL com SSH, você não vai ter permissão de enviar e nem baixar conteúdos de lá, porque você não faz parte daquele repositório. Isso é importante. Se porventura vocês clonarem, fizerem um fork do repositório original, preste atenção para usar o método HTTPS, porque a gente mais lá para frente no Tower, a gente precisa que a gente consiga puxar isso de forma não autenticada por simplicidade. Então de volta aqui no terminal, se a gente listar os arquivos, a gente vai ver que é o meu repositório, né? Então se eu vier aqui no Git Status, a gente vai ver que a gente está no nosso repositório e a gente vai usar o comando. Parece o clone, ou na verdade quando a gente mexe nos remotes, né? E eu vou passar aqui um diretório especial, que eu quero o seguinte, eu quero que clone o repositório do Gabriel para dentro do meu repositório e ele vai ficar nesse diretório chamado App Source. Se a gente der um ls aqui, a gente vai ver que existe agora um diretório e se eu for lá dentro desse diretório, eu vou ver exatamente o código que está lá no repositório do Gabriel. Como a gente mexeu no nosso repositório, a configuração do Git Submodule ele também é uma mexida, a gente precisa comitar essa mudança. Existem diversas formas de como que a gente consegue estruturar nosso projeto. Nesse vídeo a gente vai tentar manter o projeto o mais simples possível, porque senão a gente não termina. Eu vou tentar inicialmente começar sem olhar muito no viés de boas práticas, assim como a gente faz com a aplicação. A gente começa escrevendo algo que funcione e depois vai refatorando. Para o Ansible funcionar, um componente fundamental é o que a gente chama de inventário. O inventário é um arquivo que descreve quais são os nossos alvos das automações, né? Quais são os ativos que a gente vai automatizar. É um arquivo textual que é no formato INI. Então é um formato bem parecido com o arquivo de configuração que a gente já viu em outras plataformas. O importante dizer é que existem outras formas de gerar inventários. A gente inclusive pode ter programas que geram inventários dinâmicos para a gente. Então vamos criar aqui o nosso arquivo de inventário. Cada linha do nosso inventário é um endpoint. A gente pode especificar esse host ou endpoint via nomes, usando resolução de DNS, ou a gente pode colocar IPs. Vou pegar aqui um servidor que eu tenho, vou colocar 2 só para exemplificar. Apesar de que na nossa demonstração a gente não vai automatizar 2 máquinas ao mesmo tempo. Nesse exato momento, a gente criou um inventário. Simples assim. É claro que a gente pode fazer coisas muito mais refinadas. Então vamos começar a explorar o que dá para a gente fazer já com esse pouco que a gente tem de inventário. E no terminal, como que a gente chama o Ansible Engine, né, que é o motor de automação? Esse motor de automação é uma ferramenta de linha de comando que o nome é sugestivo, se chama Ansible. Quando a gente chama o Ansible assim, a gente diz que a gente está fazendo um modo de execução ad hoc, ou seja, a gente está executando automações pontuais. Isso aqui é interessante para testar, por exemplo, se o inventário está funcionando e também executar intervenções pontuais nos nossos ambientes. Por exemplo, eu quero saber quais são as datas, enfim, vamos explorar alguns casos de uso aqui. Como é que eu faço? Eu chamo o Ansible, eu passo -i e o nome do meu inventário, que aqui se chama inventário. Eu preciso passar qual é o usuário que eu vou usar para conectar lá. Se eu não passar esse parâmetro, ele vai supor que é o mesmo usuário que eu tenho. Por enquanto eu vou deixar sem o -u. E eu posso passar o M, qual o módulo de automação que eu estou invocando de forma pontual. Isso vai ficar mais claro lá para frente. Se a gente suprimir a opção "-m", eu acho que está pequeno, deixa eu aumentar aqui. Isso vai permitir que a gente execute o módulo comando. Então, se eu suprimir o "-m" e deixar só o "-a" de argumentos, eu estou falando argumentos que eu vou passar para o módulo de execução de comandos, que é o que normalmente o pessoal assume que está fazendo via ad hoc. Então, eu posso falar o seguinte, me retorne todas a saída de datas usando o usuário user para todos os hosts do meu inventário.
a gente viu que a gente conseguiu conectar e ele nem sequer me perguntou senhas. Por quê? Porque esses meus servidores já estão configurados para a gente fechar conectividade SSH sem senhas. Tudo bem, aqui a gente conseguiu conectar e a gente vê que ele imprimiu as datas para mim, né? As datas estão bem próximas porque o Ansible ele vai trabalhar com o inventário de forma paralelizada. Se porventura a gente tivesse mais hosts, ele ia tentar paralelizar para chegar numa quantidade por vez, né? Por padrão ele vai de 4 em 4, mas a gente pode manipular isso através de customização. Por exemplo, eu posso pegar conteúdo de arquivos. Aqui eu estou pegando lá o Red Hat Release que diz qual é a versão do Linux. Eu consigo pegar os hosts do meu inventário e separar em grupos. Então, por exemplo, eu vou botar assim, ó. Se eu executar do mesmo jeito, esse all aqui é um grupo implícito, ou seja, significa todo mundo do inventário. Mas eu posso agora dizer exatamente qual o grupo que eu quero que seja afetado. Então, e desse jeito, ó, a gente vê que bateu só no host que tem a ver com front-end. Eu poderia colocar múltiplos grupos. Então, por exemplo, que no nosso caso a gente está pegando todos os grupos que a gente tem definido, que isso aqui é equivalente ao all. Então, tem uma flexibilidade legal. Uma coisa que é interessante é que esses hosts podem pertencer a mais de um grupo, né? E eu posso ter grupos de grupos. Então, por exemplo, eu posso falar assim, ó, meu grupo produção tem subgrupos. Quem são os grupos filhos desse grupo? E se eu executar de novo, agora falando, executo só nos meus servidores produtivos, de forma equivalente que a gente estava fazendo ontem, especificando os grupos na mão. Então, perceba que a gente consegue flexibilizar bastante. Então, eu posso ter servidores que são de front-end, servidores que são back-end, mas eu posso ter servidores produtivos, de homologação, de desenvolvimento, e eu posso reorganizar isso no meu inventário em grupos, para tentar mapear esses diversos cenários. Que assim como eu consigo especificar quem são meus ativos de inventário, eu também consigo atrelar variáveis para esses caras. Existem variáveis que eu posso usar durante a minha automação e existem variáveis que o Ansible está olhando para mudar como que ele vai executar a automação. Todas as variáveis que tocam em comportamentos do Ansible, elas são prefixadas com Ansible _. Então, por exemplo, aqui a gente especificou o nome porque eu não tenho entrada de DNS, mas não é uma boa prática colocar IPs porque no final, aqui na saída, a gente não tem uma ideia muito clara de quem é quem, você tem que ficar lembrando, né? O ideal é que a gente tenha DNS, mas se você não tiver, a gente pode usar uma variável que explica para o Ansible como resolver nomes sem DNS. Aqui eu vou, por exemplo, chamar esse cara de servidor. Esse IP aqui eu vou, na verdade, colocar como se fosse conteúdo dessa variável. A quantidade de espaço aqui não faz diferença. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então eu vou chamar esse aqui de servidor B, servidor A, servidor A. Perceba que agora, ao invés de IPs, ele está colocando os nomes, apesar daqueles nomes não serem nomes reais passíveis de resolução. Então, é uma boa prática, né? A gente começar a tentar simplificar a legibilidade da nossa automação e ter nomes que são significativos ao invés de IPs é um passo importante. Eu vou apagar esse servidor B aqui, então, para evitar da gente mexer em servidores que a gente não precisa. O segundo componente que é importante para o Ansible, por exemplo, é como que eu, ao invés de ficar passando um monte de informação pela linha de comando, como é que eu faço customização da configuração padrão do Ansible? E o Ansible tem muito do que a gente diz de convenção sobre configuração. Existe uma convenção de que se você criar um arquivo aqui chamado ansible.cfg, esse arquivo vai ter as customizações de configuração que você quer para esse projeto específico. O que você colocar aqui dentro vai sobrescrever as configurações padrões do ambiente que você está executando o Ansible. A gente vai mexer nas configurações padrão, do grupo padrão, né? O arquivo de inventário, por padrão, é um arquivo que está local e se chama inventário. Eu agora posso vir aqui e executar o mesmo comando que eu estava executando antes, sem necessariamente passar o arquivo de inventário. E agora a gente está preparado para, de fato, começar a escrever as automações. Ao invés de a gente ficar executando automações pontuais, o legal é a gente ter um formato que consolide as automações que a gente quer que sejam executadas, né? Esse arquivo a gente chama de arquivo de playbook. Um playbook, ele é um arquivo onde especifica quem vai sofrer as automações e quais são as tarefas que precisam ser feitas dentro daquele fluxo. Todo arquivo YAML é uma boa prática que você comece ele com 3 tracinhos. Playbook é uma analogia àquele livro de jogadas do futebol americano. Dentro daquele livro existem várias jogadas, cada jogada tem várias etapas, né? Várias tarefas que precisam ser executadas de forma coordenada. Então a gente pode ter várias jogadas que a gente chama de plays. E cada play, cada jogada, possui tarefas ou tasks. Primeiro a gente vai dizer qual é a nossa jogada. Então, dentro do YAML, toda vez que a gente coloca um traço, isso é uma lista. Eu vou dar qual é o nome da minha jogada. A minha jogada vai ser implantar front
front-end. Ela tem alvos, né? Quais são os alvos que vão sofrer essas automações? A gente chama de hosts. E aqui eu vou dizer quem do meu inventário vai sofrer aquilo. Eu poderia colocar all, eu poderia colocar front-end, poderia botar back-end, poderia botar prod de produção. No meu caso, como eu vou implantar o front-end, eu quero que os servidores que tenham o papel de front-end recebam as automações. As tarefas também são listas. Então, eu começo com um tracinho e aqui eu posso, para cada tracinho, eu vou dizer qual o nome, qual é o módulo que eu vou usar de automação, igual a gente fez lá na linha de comando. A indentação aninhada aqui dentro do módulo, a gente vai passar os argumentos. Então, bota assim, um argumento 1. Que argumentos são esses? São parâmetros para o módulo. Se eu tivesse mais de uma tarefa, a gente precisa tomar cuidado em como que isso vai estar aninhado, porque vai ficar assim. Se eu tivesse vários plays dentro desse meu playbook, a diferença é que eu teria essa mesma estrutura repetida aqui embaixo. Então, eu poderia ter uma primeira jogada, que é implantar o front-end, uma segunda jogada, que é implantar o back-end dentro do mesmo arquivo do playbook. Assim como a gente faz na aplicação, que a gente pode ter um arquivo só com 1000 linhas de código, com o teu código da aplicação inteira, no Ansible a gente também pode fazer isso. Não é uma boa prática, a gente vai ver que o ideal é a gente quebrar isso em arquivos menores, arquivos separados, para ficar mais fácil de serem mantidos. Então, eu vou até renomear aqui, ó. A primeira tarefa do nosso front-end é o seguinte, a aplicação que a gente está tentando implantar é uma aplicação que foi escrita, o front-end, com JavaScript. Então, a gente precisa de algum servidor web que hospede os nossos artefatos estáticos lá, né? Então, a gente vai botar aqui, a nossa primeira tarefa é talan, servidor web, e eu vou usar aqui, por exemplo, o Nginx. Qual é o módulo que abstrai a complexidade da automação de gerenciar pacotes? Existe um módulo já pronto, chama Packages. E esse módulo, ele recebe alguns argumentos. Qual o nome do pacote? No meu caso, meu pacote é Nginx. Qual o estado que eu desejo que esse pacote esteja? O estado, basicamente, vai refletir se ele esteja presente, ausente ou atualizado. No meu caso, eu só quero garantir que ele esteja presente. Já é um playbook funcional. O nosso usuário que a gente está conectando pode ser que ele não seja um usuário privilegiado ao ponto dele conseguir gerenciar pacotes. Então, a gente tem um parâmetro que a gente coloca por tarefa ou de forma global, por enquanto a gente vai botar por tarefa, que é o seguinte, become. Falar para o Ansible, para quando ele estiver executando essa tarefa, ele faça a escalação de privilégio. Então, ele vai tentar subir para um usuário privilegiado. No Linux, seria o equivalente a fazer sudo. E aqui eu vou botar become yes, ou seja, para instalar pacotes, você tem que subir de privilégio. Tá muito simples, eu sei, mas vamos ver como é que seria isso em execução. Como é que eu executo um playbook? É parecido, só que ao invés de só chamar Ansible, eu chamo Ansible Playbook. E aqui eu passo o nome do meu playbook. Como a gente viu, eu errei, porque não tem CS. Quando ele executa o playbook, existe uma tarefa implícita que ele sempre executa antes das outras tarefas, que é o que a gente chama de Gathering Facts, ou é um módulo de setup. O que esse Gathering Facts está fazendo? Ele está conectando no nosso host e levantando uma série de informações e populando variáveis, que são variáveis dinâmicas. Qual é a ideia dessas variáveis? É servir como base para outras automações que porventura a gente venha executar. Isso é legal porque eu posso ter uma automação que se adapta em quem ele está se conectando. Então, por exemplo, eu posso buscar quais são os endereços IP que esse host tem, qual o host name, como é que é a configuração do hardware, se tem serviços ligados, enfim, fazer um levantamento assim, de informações importantes que podem ajudar a gente a parametrizar as automações. Perceba que aqui ele tem código de cores para as saídas, né? Como a gente executou aqui antes e ele tinha dado vermelhinho, ele pode dar verde, pode dar amarelo. Qual é a diferença? O verde eu consegui conectar lá e o que eu fiz em termos de automação não mexeu no servidor, não gerou mudança de estado no servidor. O amarelinho significa que eu fui lá, conectei e eu tive que realizar alguma mudança. No nosso caso, o amarelinho está dizendo que provavelmente o Nginx não estava presente, então ele foi e instalou. O legal do Ansible é a característica de idempotência, então eu posso executar esse playbook várias vezes e o resultado é exatamente o que eu defini dentro da minha automação e eu não preciso ficar prestando atenção para saber se eu executar 2 vezes eu vou gerar uma inconsistência. É claro que isso depende se você está fazendo um bom uso dos seus módulos, né? Se você estiver fazendo uso de módulos mais baixo níveis, né? Por exemplo, o módulo Command, como a gente estava usando no modo ad hoc do Ansible, isso pode complicar um pouco porque o Command ele não é idempotente, porque ele não tem como adivinhar o que você vai executar e como garantir que aquela execução não vai precisar ser feita novamente, se ela já tivesse sido feita no passado. O importante é os módulos a mais alto níveis, por exemplo, como o Package e todos os outros que a gente vai usar
lá na demonstração, eles são idempotentes. Então aqui, quando eu executei de novo, perceba que aqui ficou verdinho, ou seja, ele conectou lá, ele sabe que tem que ter o Nginx já está lá, ele não faz nada. Então, a priori, não teve nenhuma alteração. Como eu disse, todas as tarefas que a gente vai manipular são tarefas que exigem acesso privilegiado, então ao invés de eu ficar repetindo esse become, eu posso tirar ele daqui e colocar ele aqui de forma global. Depois que a gente instalar o Nginx, o que eu preciso fazer? Copiar os artefatos, né? E o Ansible tem um módulo que se chama copy, recebe alguns parâmetros. Então, qual é a origem? O legal é o seguinte, quando eu executar o Ansible, essa origem, por padrão, é da onde eu estou executando o Ansible. Então, no meu caso, a gente vai estar executando da onde está o nosso projeto. E o nosso projeto tem um diretório que contém o código da aplicação. Perceba que é por isso que a gente está usando o Git Submodules, porque ao encapsular depois minha automação, toda vez que eu executar, o contexto da minha aplicação está junto do contexto de onde está a minha automação. Então fica fácil de eu usar esses módulos que interagem com o diretório, né? Então, nesse meu caso aqui, a minha origem é da minha máquina local, e da minha máquina local, o meu código de front-end é esse public aqui. Deixar explícito que esse é um diretório, né? O destino é o destino da onde a gente quer copiar. Ele vai copiar do meu diretório local, appsource/public, e vai jogar dentro do diretório remoto, ou seja, na máquina que eu estou conectado lá com o Ansible executando as atividades, a mesma máquina que eu instalei em Nginx, vai copiar o conteúdo para lá. Como a gente está usando Red Hat Enterprise Linux nos nossos servidores, é uma boa prática a gente configurar o SLinux. Eu sei que muita gente desliga, eu não vou desligar, eu vou configurá-lo. Nesse caso aqui, quando eu copiar arquivos de um lado para o outro, eu quero garantir que o contexto de SLinux dele está correto. Eu quero marcar para o SLinux que isso é um conteúdo válido para a web, porque se eu não fizer isso, o SLinux não vai me dar permissão de ler o conteúdo desse diretório via o Nginx. Depois que a gente colocar os conteúdos lá, a gente precisa garantir que o serviço do Nginx está ligado, né, e está funcionando. E aqui a gente vai usar um módulo chamado Service, e nesse módulo a gente passa o nome. Perceba que os padrões se repetem, né? Então, qual é o nome do serviço? Quando a gente instalou lá o pacote, ele cria um serviço chamado Nginx. Eu quero que ele esteja habilitado no boot, isso é importante, porque se a máquina reiniciar, eu quero que o serviço suba automaticamente. E por último, não adianta só o serviço da Nginx estar habilitado, eu quero garantir que ele esteja devidamente configurado. O módulo template, ele permite a gente pegar um arquivo que ainda não existe. Eu vou chamar de nginx.conf.j2, daqui a pouco eu explico. Que está no meu diretório, ou seja, a gente vai criar esse arquivo aqui. E eu quero jogar ele num destino. Tem o owner e o grupo do root. A gente vai instalar o nosso pacote, vai copiar o artefato, vai garantir que o serviço está ligado e vai configurar o Nginx. Se a gente executar dessa forma aqui, a gente tem um problema, porque se porventura a gente executar uma vez e gerar mudança de estado e o nosso conteúdo em algum lugar mudar, quando a gente executar de novo, essas atividades aqui, essa atividade aqui em especial, não necessariamente vai ser impactada de novo. Ou seja, se eu mudar o arquivo de configuração, não tem nada que diz aqui que eu restarte o Nginx, né? Porque imagina, se essa configuração aqui é diferente do que está lá, o Nginx só vai reler essa configuração se a gente reiniciar o serviço. Tem uma forma da gente fazer isso muito elegante no Ansible, que é o que a gente chama de Notify. Perceba que eu preciso reiniciar o serviço do Nginx toda vez que eu mudar a configuração do Nginx ou que o meu conteúdo tenha mudado, né? Ou seja, se sair uma versão nova lá, eu, às vezes, dependendo do que eu estou subindo para lá, eu preciso também reiniciar o meu serviço. Esses handlers, eles ficam aqui dentro da nossa jogada, assim como os tasks ficam aqui, ó. O handler, ele fica alinhado com os tasks. E ele é uma atividade como qualquer outra. Exatamente, isso é importante. O nome do nosso handler tem que bater com o que a gente está notificando. Toda vez que tiver mudança nessa tarefa ou nessa tarefa, ele vai executar uma vez essa tarefa. É assim que funcionam os handlers. Não importa quantas vezes ele seja notificado, ele executa uma vez. E uma característica importante do handler é que ele é executado sempre ao final das atividades. Vamos testar o nosso playbook. E essa etapa aqui pode demorar, dependendo da sua internet, porque ela está copiando arquivos da minha máquina para um servidor remoto. Como era de se esperar,
Na hora que ele foi configurar o Nginx, ele falhou porque a gente falou que ele precisa configurar esse template, né, renderizar esse template, mas a gente não criou o template. Nginx conf J2. E perceba, o J2 é um formato de template que se usa muito no Python através de uma biblioteca chamada Jinja. Não vou escrever esse arquivo de configuração inteiro com você, mas a gente vai passar aqui rapidamente. Aqui, tudo que a gente está vendo é a estrutura do arquivo de configuração do Nginx. Então, para quem conhece o Nginx, está se sentindo em casa. Toda vez que a gente tiver essa estrutura de duas chaves, ou uma palavra e duas chaves, isso aqui se chama substituição de variável. Essa aqui é uma variável especial do Ansible. Por exemplo, aqui embaixo, onde eu boto o caminho de onde está meu servidor, eu poderia estar usando uma variável também. Então aqui eu poderia estar fazendo front-end, o destino do deploy, né? E aqui ele vai substituir, ou seja, toda vez que se eu porventura quiser trocar os meus artefatos de front-end, eu não preciso vir aqui e trocar o arquivo de configuração do Nginx, porque ele vai se adaptar baseado nessa variável. Então vamos fazer o uso disso e aprender também como é que a gente coloca não só as variáveis de inventário, mas variáveis dos playbooks. Eu acabei criando um arquivo aqui dentro do public, tem que criar aqui na raiz do nosso projeto. Deixa eu fechar isso aqui antes que eu crie mais coisa lá dentro. E a gente vai criar essa variável aqui lá dentro do nosso playbook. Então, a gente tem as listas de tarefas. Deixa eu colapsar tudo aqui. Esse play, né, essa jogada tem um conjunto de variáveis. E eu consigo falar assim, o conjunto dessa variável aqui é esse caminho, por exemplo. Ao invés de eu dizer aqui na mão qual é o destino, eu vou falar o seguinte, eu quero que você use aqui uma variável. Perceba, eu consigo usar a substituição de variáveis não só como parâmetro dos meus módulos, mas também nos templates. Então, por isso que variáveis é um negócio bastante interessante. E vamos executar novamente. Ele é não só idempotente na execução das tarefas, mas também ele percebe que os meus conteúdos não mudaram. Então ele fala assim, você está me mandando copiar a mesma coisa que eu tinha que copiar, a priori eu não mudei nada aqui. Só que, como a gente mudou a configuração do nosso Nginx, perceba que aqui ele falou, beleza, eu tive que mudar, e ele foi e executou um handler, né? Ou seja, se eu não tivesse gerado essa mudança, esse handler não seria executado. Então, a priori, nesse exato momento, o nosso componente de front-end já está funcionando. Vamos lá no browser ver se realmente está. Ó, maravilha. Então, a gente conseguiu chegar no nosso componente lá de front-end. Precisa agora escrever os playbooks do back-end. Vamos agora, na hora de escrever o back-end, usar uma boa prática do Ansible, que é criar um componente que porventura pode ser reaproveitado por outras pessoas, mas ele também ajuda a gente a organizar o nosso projeto de automação. Esse componente chama role, que é justamente isso, a gente vai encapsular um papel, uma role, que algum host precisa incorporar, né, durante uma automação. A gente vai criar um diretório chamado roles, e isso é uma convenção sobre configuração. Se você não seguir a convenção, você precisa ir lá no ansible.cfg e trocar a configuração padrão. Se você seguir a convenção, você só precisa ser feliz. Uma role é um diretório, vou chamar aqui de back-end. Dentro dessa estrutura, existem alguns diretórios chaves. Então, o primeiro diretório-chave são das tarefas. O outro diretório-chave são dos templates. E um outro diretório-chave que a gente tem seriam das variáveis padrão. E por último, não menos importante, a gente vai ter um diretório chamado handlers. Ou seja, todos os componentes que a gente escreveu tudo dentro de um arquivo só, a gente agora pode quebrar em diretórios. Isso aqui parece um pouco o que a gente faz com a aplicação, onde a gente separa os modelos, das views e dos controllers. É uma abordagem parecida, se a gente tentar fazer uma analogia com quem está desenvolvendo código de aplicação. Dentro de cada um desses diretórios, toda vez que a role backend for procurar os handlers, ela vai procurar num arquivo chamado main. Se você tiver outros arquivos onde você está querendo segmentar ainda mais o teu projeto, você precisa na main mandar incluir os outros arquivos. A gente não vai fazer isso porque a gente não tem necessidade, mas a gente daqui a pouco vai ver o include e o import sendo usado para aglutinar playbooks separados. Eu vou fazer isso mais rápido sem muito explicar e no final de cada um dos componentes eu explico. O primeiro arquivo que a gente vai criar são das variáveis que a gente vai usar durante a nossa automação. Então, como eu disse, a gente vai criar aqui um arquivo .main.yaml. Primeiro, a especificação de qual runtime que a gente vai usar por debaixo dos panos. A gente está usando o Dino, né? Então, a gente está usando essa versão do Dino. Como isso aqui é uma runtime muito emergente, muito nova, pode ser que no momento que a gente publicar esse vídeo já tenha uma versão mais nova. Perceba que, como isso aqui é um YAML, eu posso usar das mesmas práticas que eu uso quando eu estou escrevendo um playbook. Então, aqui é um chave e um valor. O meu tem uma chave que eu falo quais são os pacotes que eu preciso e o valor, na verdade, é uma lista. Então, eu posso passar vários pacotes aqui. Então, eu poderia também ter uma variável que o valor é uma lista. Eu quero especificar aonde que está a minha origem
origem dentro do meu projeto, o contexto de onde está meus artefatos do back-end, que é justamente esse diretório chamado API, e aonde que eu quero jogar. Qual é o entry point, né, da minha aplicação de back-end, que no meu caso é esse app.ts, porque foi escrito em TypeScript. Uns parâmetros para o runtime do Dino, né, falando que é para ele ter acesso ao sistema de arquivos, ter acesso à parte de networking. Eu digo qual o endereço que o Dino precisa estar ouvindo, né? Eu poderia ser mais específico, mas aqui eu estou sendo generalista. E qual é a porta, né, que a minha aplicação vai expor. Agora vamos ver a parte das tarefas. Primeira tarefa, a gente vai instalar uma lista de dependências que está vindo aqueles pacotes que estão lá como variáveis. A gente vai instalar o ambiente de execução do Dino, que por enquanto ainda não tem um pacote RPM disponível, então a gente vai baixar de um repositório e descompactar dentro do nosso user local bin. E aqui é uma característica importante, né? Normalmente esses módulos que trabalham com cópia de conteúdo é sempre copia do meu ambiente local para o ambiente remoto. Alguns desses modos, por exemplo, o Unarchive, é igual o copy, só que ele pega, na verdade, e depois faz um extrair, né? Então ele está pegando um tarball ou um zip, enfim. Quando você bota esse parâmetro, ele está dizendo o seguinte, que essa origem não é local, é uma origem remota. E esse módulo específico me permite dar um endpoint HTTP ou HTTPS. Faz um wget, né? Faz um download desse tarball, depois descomprima o tarball e coloque o conteúdo aqui dentro. Se a gente tiver alteração no runtime, eu quero que o serviço do meu back-end, né, minha aplicação seja reiniciada, porque se sair uma versão nova do Dino, eu quero que ele use a versão nova. Né? Estou fazendo a cópia dos artefatos igual estou fazendo, e de novo, se a minha aplicação mudar, eu quero que reinicie o serviço. Eu estou fazendo a configuração da minha aplicação, então a aplicação lá do Gabriel e da Vanessa permitem que a gente especifique um arquivo com o que seriam as parametrizações da minha aplicação, então a gente vai gerar esse arquivo no deployment, baseado nas variáveis que a gente colocou na nossa automação, e se esse arquivo mudar, de novo, a gente precisa reiniciar a nossa aplicação. E aqui uma característica legal, existem várias formas de se fazer isso. Eu vou fazer de uma forma que é nativa no Linux, ou seja, não tem interdependência com container, nem nada do tipo, porque eu quero mostrar que você não precisa disso em todos os cenários. Aqui eu estou usando o systemd, que é o nosso sistema de inicialização de processo, e aí eu vou configurar para que ele vire um supervisor desse nosso processo, que é o componente de back-end, ou seja, ele que vai ficar responsável por se quebrar, reiniciar, desligar, inicializar no boot. Tá? Aqui a gente configura o systemd, eu estou usando o módulo de template, igual a gente fez também no front-end, e a gente fez aqui na tarefa anterior. E aqui eu estou usando um módulo que não é um módulo de service. Aqui eu estou usando um módulo específico do systemd, porque o systemd tem uma característica que, se você mexe nas configurações, você tem que fazer ele reler as configurações de serviços, né? E aquele módulo genérico não traz para a gente essa capacidade, então aqui a gente tem a opção de sair de um nível mais alto e descer um pouco o nível na automação para um módulo que trabalha diretamente com o serviço que a gente está manipulando. Vamos criar também o nosso arquivo do handler. Quero reiniciar meu serviço back-end. Como a gente está usando o systemd, falar para ele, ó, cara, systemd, reinicia esse cara aqui para mim, tem que estar no estado restarted, e eu estou mandando ele fazer um reload das configurações dos daemons. Se porventura aquele arquivo de configuração mudou, ele vai pegar a nova versão, né? Isso é importante. E o que a gente está faltando terminar são os templates. O primeiro template é o nosso env j2, que é a especificação da própria aplicação. Isso aqui é uma boa prática, tá? Todo arquivo que é gerado pelo Ansible, é legal você sinalizar que aquilo está sendo gerado via automação. Por quê? Para evitar que alguém vá lá e edite manualmente, e na próxima interação a automação vai lá e vai sobrescrever tudo. Então, quando a pessoa vê ali que é gerenciado pelo Ansible, talvez eu tenha que mexer nas automações ao invés de fazer intervenção manual. Então, outro arquivo aqui é o systemd. Aqui é a mesma coisa, a mesma dinâmica dos templates. Uma vez que eu tenho a role, em nenhum momento eu disse quem é que está usando a role. Então, vamos criar um playbook que use a role em algum host. Eu vou criar aqui um arquivo chamado backend.yaml. Isso aqui é um playbook como qualquer outro, então a gente vai criar uma play aqui. Eu vou, para esses hosts, importar essa role que se chama backend. Então perceba que a coisa fica um pouco mais clara do que o nosso front-end, tá vendo? Essa jogada eu estou usando um componente role que tem o nome backend. Nesse momento a gente pode tentar executar nossa automação. E é evidente que a gente esqueceu alguma coisa, que é a sinalização de que as minhas tarefas precisam ser executadas com escalação de privilégio. Então agora vamos lá no browser e ver se de fato a nossa aplicação voltou a funcionar, né? E se eu der um extract aqui,
Ó, maravilha. Então, o nosso front-end, que a gente implantou primeiro, agora está se comunicando com o back-end, que a gente implantou depois. Agora a gente poderia, por exemplo, destruir o nosso servidor e refazer tudo de forma automatizada. Eu vou fazer um copy and paste para o nosso projeto e executar, e depois executar a nossa automação inteira de novo. E aqui a gente vai colocar um playbook inteiro, igual a gente fez com o do front-end. Ele faz exatamente as mesmas coisas que a gente já viu, mas é interessante algumas coisas novas que a gente não tinha visto antes. Perceba que quando eu vou mexer nos serviços, eu não preciso escrever várias tarefas para o mesmo serviço, porque o Ansible me permite uma construção onde eu tenho um loop, onde ele está falando o seguinte: para cada item dessa lista, eu quero que você execute essa tarefa substituindo esse campo por aquele item atual, né, pelo índice atual, né? Então isso aqui é legal. Então eu posso falar assim, ó, se essa tarefa falhar, isso não é importante para mim. Segue em frente, porque o comportamento padrão, como a gente já viu, é se você tem um erro, ele para a execução do playbook naquele momento, porque ele não tem certeza se ele deveria continuar. Se porventura eu estiver removendo, mas um serviço não existir, ele vai reclamar, ele vai falar assim, eu não consegui parar esse serviço porque esse serviço não existe. E aí isso é um erro que eu estou esperando, então eu quero que ele ignore. E aqui eu uso um módulo novo, que é um módulo novo para vocês, chamado File, que é manipulação de diretórios ou arquivos. Então aqui eu consigo dizer o seguinte, ó, esse arquivo deve existir, esse arquivo não deve existir, ou esse diretório deve existir, ou esse diretório não deve existir. Então é desse jeito que eu faço remoção de arquivos. Tem muita gente que com Ansible chama o módulo comando e dá rm-rf, bibibi. Essa não é uma boa prática. A boa prática é a gente usar módulos que são indepotentes. Então File é um módulo indepotente. Essa linha aqui está dizendo o seguinte, olha, para esse playbook, eu não faço questão dos fatos lá da gente rodar aquele módulo implícito setup, onde ele vai angariar um monte de variáveis. Não faz sentido para mim, não precisa executar. Para destruir é sempre muito mais rápido, né? Então vamos lá no nosso browser e ver se de fato a nossa aplicação foi embora. Então se eu vier aqui e der um refresh, já está tudo fora do ar. Front-end, back-end, está tudo fora do ar. Então, por exemplo, se eu vier aqui tentar entrar no 8080 também não vai abrir. Para a gente fechar, na verdade são dois pontos. Primeiro é, pô, legal, eu tenho um playbook de back-end, um playbook de front-end, mas e se eu quiser ter um playbook que chama esses outros dois playbooks? É o import que eu falei. Então vamos criar aqui um playbook de deploy, importa o front-end e importa o back-end. Quando a gente chamar esse playbook, no final ele está dando import nos outros dois e ele vai importar nessa sequência. Então primeiro ele vai configurar o front-end e depois ele vai configurar o back-end. Então, se a gente voltar lá para o nosso navegador, provavelmente a nossa aplicação voltou. Essa é a beleza da automação, que agora eu posso começar a lidar com as coisas da minha infraestrutura também como código de aplicação, onde eu consigo não só ter o poder de andar para frente de forma muito mais veloz, mas o mais legal de código de infraestrutura é que ele pode ser a documentação de como as coisas foram feitas. Se a gente olhar aqui o conteúdo dos nossos playbooks, ele está documentando exatamente passo a passo o que foi feito para aquela aplicação entrar no ar. Então, se porventura novas pessoas entram na equipe, ou se esse serviço precisa ser passado para uma equipe que nunca manipulou esse tipo de infraestrutura, ela consegue ver aqui e entender o que foi feito, o que precisa ser feito para a aplicação estar operacionalizada. É muito fácil a gente ir lá, abrir o browser e testar, mas é muito mais fácil se a máquina fizer isso para a gente, né? Então, como é que a gente criaria um teste para validar que a nossa automação chegou onde deveria chegar? A gente vai criar um playbook que a gente chama de teste de fumaça. A diferença é que aqui eu vou fazer o uso de ter várias jogadas dentro do mesmo playbook. Eu não preciso do gather facts, porque a gente não vai pegar nenhuma das variáveis lá que ele gera. Eu vou definir como uma variável, só para exemplificar como que seria, da onde é que a minha aplicação de front-end está escutando. Eu coloco aqui a URI, que é o nome do módulo. Pode fazer assim, http, e aqui eu consigo fazer assim, ó. Se lembra dessa variável lá do nosso inventário? Essa variável ela está apontando para qual é o IP lá que a gente precisa chegar, ou seja, qual é o host propriamente dito. E aqui tem um parâmetro que a gente faz assim, ó, return content, yes. Isso é uma coisa que a gente não fez até então e por isso que eu faço questão de a gente escrever esse último playbook para exemplificar os últimos casos de uso mais comuns que a gente faz com Ansible, que é o seguinte, toda tarefa que chama o módulo, ou seja, todo
todo módulo retorna um output. A maior parte das nossas automações simplesmente ignoraram os outputs, mas eu posso olhar o output e entender para ver o que está acontecendo. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o output do módulo é o response do meu HTTP request. Ó, vamos voltar lá para o nosso browser. E se a gente inspecionar aqui a página, vamos pegar aqui um pedaço do HTML que a gente sabe que só a nossa página vai responder. E aqui eu vou botar, ó, se esse trecho de HTML não tiver no objeto chamado response.content. Que objeto é esse? Por enquanto nenhum. A gente tem que falar o seguinte, olha, eu quero que você registre a saída numa variável, response. Então ele vai falar o seguinte, olha, eu vou executar isso e a resposta eu vou colocar aqui. Se esse status code for 200, mas não tiver esse trecho no meu conteúdo, eu vou considerar isso como falho, porque o Nginx pode ter subido, mas meu front-end não está lá, né? Então isso é um cenário de falha. Então eu posso falar assim, ó, eu quero que você tente isso 3 vezes, um delay de 3 segundos, até que o código da resposta seja 200. Isso vai dar um tempo aí, que é um tempo mais que suficiente para o Nginx ser inicializado. A diferença é que aqui para o nosso back-end, estou batendo lá no endpoint de API e estou passando um valor que não é real. Eu sei que ele vai me retornar 200, porque a gente não valida se o ID do vídeo, a aplicação não valida se o ID do vídeo é um ID factível, mas ele vai simplesmente supor que aquele é um ID real, mas que não existe nenhum vídeo, porque quando ele chamar lá a API do YouTube não vai retornar nada. Então eu só quero o seguinte, se eu passar esse caminho, né, substituindo a porta e também aqui, perceba que o valor dessa variável é diferente dessa, porque o contexto de execução é diferente. Então esse que é o legal das variáveis, né? E agora eu posso chamar o meu playbook de validação. Opa, peraí que eu acho que eu errei aqui em algum lugar. Não sei que code é esse. Foi um typo. Ah, e tem um outro erro aqui também, ó. Hoje eu tô distraído. Nossa aplicação não é HTTPS, é HTTP. Vamos tentar de novo. Agora vai. Legal. A gente conseguiu finalmente testar nosso front-end e a gente testou nosso back-end, ou seja, o nosso teste de fumaça deu certinho, né? Então a gente sabe que o playbook acabou de implantar e o teste aqui é exatamente o teste que a gente fez no browser. A nossa próxima etapa agora é como é que eu pego essas execuções que eu estou fazendo na minha linha de comando, na minha máquina e coloco dentro de um ambiente de execução controlado, onde eu tenho governança e eu tenho uma gestão mais facilitada. E esse é o papel do Ansible Tower que a gente vai ver em seguida. O Ansible Tower é uma ferramenta gráfica. Ele é uma ferramenta que a gente instala nos nossos ambientes num servidor Linux, preferência um Red Hat Enterprise Linux, quando o produto corporativo, ou se você estiver usando a comunidade open source por detrás do Tower, que se chama AWX, você pode instalar, por exemplo, no Fedora, no CentOS ou derivados. Existe inclusive a opção da gente ter o Tower ou AWX instalado em plataformas de containers. Se você está no seu ambiente de desenvolvimento, você pode ter o Tower através do Vagrant. Então a gente vai deixar essas referências de como você instala o Tower para explorar e utilizar nos seus ambientes aqui na descrição também do vídeo. No meu caso, eu estou rodando uma instância do Tower num ambiente controlado que é meu laboratório. Então, como uma ferramenta gráfica, a gente loga e a gente vê que o look and feel é de uma plataforma de automação onde ele está me trazendo graficamente algumas coisas legais. Vamos popular o que a gente fez na linha de comando para dentro dele e executar as automações por dentro da ferramenta. A gente percebe que ele tem uma série de recursos aqui, alguns deles os nomes batem com o que a gente estava fazendo, alguns outros nomes ficaram ofuscados quando a gente trabalhava na linha de comando e eu vou explicar. O primeiro componente é o inventário. A gente vai criar um inventário que se assemelha com aquele inventário que não está no nosso repositório de código, porque é uma informação sensível. Salva para criar o inventário. Depois eu venho aqui em hosts. E do mesmo jeito que eu tinha aquelas variáveis no corpo do inventário, eu posso colocar por aqui, ó. Então bota assim, Ansible host. Só que aqui é no formato YAML, então ao invés de ser aquele igual, a gente segue aquele chave 2 pontos valor igual a gente tinha nos playbooks. Então aqui a gente bota o IP. A parte do usuário a gente vai ver que no Tower a gente tem um lugar melhor para colocar. Então eu vou aqui salvar aqui e vou criar nosso host chamado servidor. Em relação aos grupos, eu posso colocá-lo em grupos. Aqui embaixo, eu troco para grupos. Vou criar aqui 2 grupos. Um grupo chamado front-end. E eu vou criar um outro grupo chamado back-end. Se eu voltar aqui para o meu inventário, olhar meus hosts, eu tenho um host servidor e tenho 2 grupos
que a priori não tem ninguém. Eu consigo entrar aqui nesse servidor e alocar eles nos grupos. Então eu consigo falar assim, ó, vem e eu quero que você esteja nesses 2 grupos. Se eu voltar aqui na aba dos hosts, eu vou ver, ó, que esse servidor pertence a 2 grupos. Até visualmente é mais agradável gerenciar o inventário assim. Eu tinha a opção também de importar os inventários, mas eu achei importante mostrar para vocês como a gente configura manualmente os inventários. Depois de configurar os inventários, eu vou explicar para o Tower ou para o AWX da onde que vem os nossos playbooks. E o Tower tem esse conceito chamado de projetos. Projetos são repositórios onde a gente armazena nossos playbooks, e por isso a importância da gente ter criado esse nosso repositório no GitHub. Perceba que o nosso submódulo, ele é um ponteiro, tá vendo? Se a gente clicar aqui, ele me leva para o repositório do Gabriel exatamente no commit que o meu repositório indexou. Então isso aqui é bem legal, cara. Eu gosto muito dessa funcionalidade. Então eu vou pegar aqui o meu repositório com HTTPS e vou colocar aqui, ó, demo. E eu vou falar o seguinte, ó, da onde que vem? Eu tenho várias opções, o mais comum é o Git, e eu vou colocar aqui a URL do meu repositório. Eu poderia definir branches, eu poderia definir credenciais se o meu repositório fosse privado. O legal do branch é o seguinte, eu posso ter uma minha mesma automação gerenciada no mesmo repositório, e assim como a gente faz o código de aplicação, que a gente tem o branch de desenvolvimento, o branch de produção e o branch da última versão estável, a gente conseguiria ter essa mesma analogia para o código de infraestrutura. Aqui eu vou deixar, se a gente não preencher, ele pega da master. Aqui embaixo a gente vê o projeto que ele salvou e perceba que a bolinha verde significa que ele conseguiu ir lá e baixar os artefatos que estão no meu repositório. Fez o git clone, né? O que está faltando? Como é que a gente faz para o Tower conectar nas máquinas? Porque agora toda a conexão vai sair do Tower, então a gente vai precisar criar um que a gente chama de credencial. E aqui a coisa começa a ficar interessante, porque eu estou populando um monte de informações e, por exemplo, credencial é um dado sensível. Eu consigo, através do Tower, determinar quem tem acesso a usar essa credencial, porque ele tem controle de acesso baseado em papéis. E uma vez que eu criar a credencial, ninguém consegue resgatar o conteúdo da credencial, ele só consegue usar ou modificar. Vou colocar aqui credencial de máquina. Usuário e senha, se eu não tiver a autenticação por chaves. Ou eu posso botar minha chave privada. Como isso aqui é uma chave privada, eu vou fazer um copy and paste e vou salvar. E não vou mostrar para vocês qual é a chave privada que está aqui. Ele agora ele criptografou, né, o conteúdo dessa chave e eu não consigo resgatar. Então a única coisa que eu consigo fazer é sobrescrever. Eu poderia definir também quais são os usuários. Por exemplo, qual é o usuário privilegiado que esse meu servidor vai ter, qual é o método de escalação de privilégios, coisas mais avançadas que a gente não vai fazer. Então eu já tenho minha credencial, tenho meus artefatos, tenho meu inventário. O que a gente vai fazer agora é criar os nossos itens do catálogo de automação, que a gente chama de templates. O job template é o que a gente vai usar e depois no final eu vou mostrar o que é o workflow template. O job template é o quebra-cabeça montado. A gente vai juntar, por exemplo, um inventário, o nosso projeto, que por enquanto a gente só tem um, então ele já até selecionou, e qual o playbook do nosso projeto a gente vai executar. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um que é primeiro a remoção. Então eu vou botar assim, remove app. Eu consigo dizer, por exemplo, quais são as credenciais que eu vou usar. E aqui ele também me permite setar algumas opções. Escalar privilégio, que é o análogo daquele become lá que a gente fazia quando era só via linha de comando. Então, se eu salvar aqui, se a gente voltar aqui na aba de templates, agora aparece um aqui e eu consigo lançar, que é esse sinalzinho de foguetinho. Uma coisa que eu esqueci é lá na nossa credencial, a gente tem que dizer qual o usuário, né? Que agora sim a gente pode executar. Então, perceba que essa execução não está acontecendo mais na minha máquina, ela está acontecendo numa máquina remota. Então, isso aqui é interessante porque, teoricamente, eu posso disparar isso de qualquer lugar, inclusive agora do meu celular, né? Aqui ele já terminou, perceba que é muito mais rápido, porque o meu laboratório é bem mais performático do que a minha máquina aqui. E a execução foi bem sucedida. Então, se a gente voltar aqui na nossa aplicação, o playbook de remoção aconteceu lá e o nosso revisor foi de novo desprovisionado, né? Vão agora configurar os outros templates. Vou botar assim, ó, implanta app, traço front-end, que é implanta a aplicação do componente front-end. O inventário vai ser esse inventário aqui. O playbook, eu vou chamar só o playbook de front-end. Eu vou criar agora um outro, na verdade vamos fazer de uma outra forma. Eu posso vir aqui e pedir para ele clonar, ó. E aí esse que ele clonou fica mais fácil porque eu só preciso vir aqui, ó, e isso aqui, ó. Mais fácil, né? Se eu voltar agora na lista, eu tenho um implanta app front-end, implanta app back-end, um remove app, e agora só tá faltando o nosso, vou usar esse recurso de copiar, porque é mais rápido, e botar assim, ó, valida app. E aqui eu vou usar o nosso playbook de validação. Se eu executar o meu playbook de validação, a gente já sabe qual é o resultado, né? Ó, primeira tentativa deu erro, né? Falhou, segunda tentativa falhou,
Terceira tentativa falhou, então o nosso front-end está fora do ar. Então ele bota aqui um código vermelho, né? Se a gente voltar aqui nos templates, a gente vai ver que ele tem mapa também de vermelho e verde para dizer o que está falhando e o que não está falhando. Então eu poderia aqui, de forma individual, por exemplo, executar só o implanta front-end. A execução vai ser bem mais rápida do que quando a gente fazer pela linha de comando. Maravilha. O amarelinho significa que teve mudança, né? E se a gente vier aqui e der um refresh, beleza, o nosso front-end mudou. Eu posso vir no menu de jobs e ver todos os jobs que aconteceram de forma recente, né? Eu posso vir aqui e mandar ele reproduzir um job que aconteceu. Então eu falo assim, ó, lança de novo esse job aqui que eu quero ver se o status vai mudar. Então se eu clicar aqui e olhar, ó, ele mostra lá que o valida componente front-end já até rodou e está bem sucedida, mas agora é o nosso back-end que está falho. O que eu queria fazer aqui agora é como é que eu consigo pegar um monte de tarefas assim separadas e consigo colocar dentro do mesmo execução de fluxo, né? Então a gente vai usar o outro recurso que é o Workflow Template. Aqui eu vou botar assim, implanta aplicação. E quando eu der o save, ele vai me abrir agora um editor gráfico para eu especificar qual é o fluxo. Isso aqui é uma coisa muito legal. Então eu consigo falar o seguinte, ó, quando eu chamarem essa automação, o que eu quero primeiro é garantir que eu estou na última versão do nosso conteúdo de automação, do nosso repositório. Eu estou usando a última versão da nossa automação, que a gente chama de Project Sync. Então eu quero garantir que a versão que eu tenho clonada do repositório é exatamente a versão mais nova. Então ele vai fazer um git clone, um git pull, né, na verdade. Depois, se isso aqui acontecer, eu quero que você execute o template de implantar o front-end e eu quero que você também execute de forma paralela o template de implantar o back-end. Então eu aqui abro uma ramificação e começo a executar duas frentes ao mesmo tempo. Isso aqui para o nosso caso não vai fazer muito sentido porque a gente está mexendo no mesmo servidor, mas se eu estivesse mexendo em vários servidores diferentes, eu poderia estar abrindo essas ramificações. Do mesmo jeito que eu faço fan-out, eu posso fazer fan-in, então eu posso fazer convergência. Então eu falo assim, ó, quando isso aqui terminar, eu quero que você valide esse link, que é o seguinte, ó. Se você conseguir terminar com sucesso tanto o back-end quanto o front-end, eu quero que você valide se de fato a minha aplicação está funcional. Se o valida a aplicação porventura falhar, aí sim eu removo. Se porventura tanto o implanta app quanto o back-end quanto o front-end deram certo, eu vou validar, mas se a minha validação falhar, eu vou remover minha aplicação. Perceba que aqui o nosso playbook é de remoção, ele não é muito real, mas eu poderia ter um playbook de rollback, né, de voltar a uma versão confiável, né, uma versão que a gente tem certeza que sempre funciona. Se a gente for aqui na lista de templates, ele aparece como qualquer outro, mas ele bota aqui como tipo workflow, né? Então se a gente vier aqui e mandar executar, a diferença é que agora, ao invés de mostrar a saída dos playbooks, ele vai me mostrar a saída no fluxo, né? E é bastante interessante. Quando essa bolinha pulsando significa que está em execução, né? Eu consigo entrar no detalhe, então, por exemplo, eu quero ver o que está em execução dentro dessa caixinha. E eu vou ver a execução exatamente do playbook, né? Então eu posso voltar. E enquanto a gente estava conversando, a coisa acabou. Se a gente voltar agora aqui na minha aplicação, der um refresh, o front-end a gente já tinha implantado, mas agora, se eu der um extract, o meu back-end também responde. Isso é um overview bem rápido do que a gente consegue fazer com o Ansible Automation. E aqui, por enquanto, a gente só usou o Ansible Engine e o Ansible Tower. Espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil para vocês no dia a dia e até uma próxima. Que conteúdo legal! Eu confesso que não conhecia nada do Ansible e fiquei impressionado com a simplicidade dele. Aliás, nada melhor que aprender com esses feras da Red Hat. Muito obrigada, Davi. Tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar demais os programadores que querem conhecer mais soluções para entrega contínua e também DevOps. Para muita gente, esse é um assunto nebuloso e o Davi provou que é bem divertido para quem também curte códigos. E espero que você tenha curtido esse vídeo. Por isso mesmo, diz aqui nos comentários o que achou e o que gostaria de ver num próximo Mão no Código by Red Hat. Não custa lembrar que a Red Hat tem um programa de conteúdo para desenvolvedores muito legal chamado Red Hat Developer. Vale a pena conferir para você que quer conhecer mais sobre microservices, DevOps, Linux, Java, Serverless, Kubernetes e muito mais. O link também tá aqui na descrição para vocês, viu? Eu não sei você, mas eu tô mega curioso pro próximo tema dessa série. Até parece, a gente já sabe o que é, Gabriel. Não, pior que não. Você que participou das reuniões. É mesmo, viu? Então vai ter que esperar, vou te deixar curioso.